Ciao tifoso bianconero, bentornato ao Finestra Bianconera. Hoje, sexta-feira, dia 28 de junho de 2024. Hoje é uma data que lembra algo interessante. Antes de mais nada, em nome do fã-clube oficial da Juventus, oficial, tá? Estamos no site da Juventus. Um grande abraço também ao fã-clube Colômbia Bianconera, né? Tem no Peru, tem na Costa Rica, tem agora na Argentina. Estamos crescendo, tem o fã-clube de Sydney, de Los Angeles, enfim, e o Londra Bianconera, né? Ainda não conheço o pessoal do Londra Bianconera, que é de Londres, mas o pessoal do Colômbia Bianconera, esse sim, né? Grande abraço aí a Miguel Ángel. Bom, vamos lá. Quem quiser fazer parte do fã-clube, né, vai ser muito bem-vindo. Se você viajar para a Itália, quiser assistir uma partida, por exemplo, antes da venda geral, a Juventus disponibiliza, é igual o sócio-torcedor, ela disponibiliza uma carga de ingressos para quem pertencer aos seus fã-clubes oficiais no mundo. Muito bem, dito isso, né, não tem muita movimentação de mercado, né, tem apenas algumas atualizações, né, o Douglas Luiz já colocando aí nas suas redes sociais cores bianconeiras, né? Muito próximo o seu anúncio. O Thuram está nessa situação, vi aí uns sites colocando como Real Madrid, futuro do Thuram, mas o Thuram, eu mantenho a informação do início da semana, muito mais próximo da Juventus, e eu falei nos últimos vídeos que o Thuram estava perto e o Rabiot estava longe. Então a gente vai aqui esclarecer um pouco a situação do Rabiot de uma maneira mais detalhada, né, para não ficar muito aéreo. Rabiot tem proposta oficial agora também do Milan, né? Proposta do nosso rival lá de Milão, e a diferença é que são três anos que estão oferecendo de contrato. A Juventus está oferecendo 2 anos mais um bienal e depois com opção de renovação por mais um ano. E 8,5 o salário dele seria no Milan, né? E na Juventus é 1.000 a menos, 7,5. E também aí a proposta do Liverpool e do, acredite se quiser, Real Madrid. Pois é, o poderoso Real Madrid também fazendo a proposta para o Rabiot. E aí, veja bem, Liverpool, uma esquadra top, Madrid não se fala, e o nosso rival Milan. Por isso que o Rabiot falou há uma semana atrás que não tinha pressa, que não sei o quê, né? E a mãe dele, evidentemente, vendo aí o que pode ser melhor. Só que financeiramente não muda muito, tá? Porque 1 milhão a mais, parece que o Rabiot pode sim acabar aceitando a continuidade na Juventus, porque não é que são propostas muito acima, né, irrecusáveis, e para ele trocar de ares no momento desse, visto que ele tem uma afinidade com o Thiago Motta. Então ele está pondo na balança isso. Na verdade, por ele, mais a mãe dele, né? A mãe dele não é besta, né? Como chegou essa proposta do Real Madrid, do Liverpool e do próprio Milan, fica assim, né, naquela coisa de ver o que é melhor para o filho, mas não que seja 1 milhão a mais ou a menos. Claro que todo mundo quer sempre para mais, mas nesse caso tem o pacote, né? Ele pode ir para o Madrid, não se dá bem, ninguém sabe, né? Apesar de ser o Real Madrid, para o Milan, né? Pode ir lá e ser um trabalho ruim do novo treinador. Então, como não é muito dinheiro a mais, e na Juventus que ele já está habituado e conhece muito bem o Thiago Motta, pode ser que ele acabe ficando, temos que esperar para ver. Mas era legal passar para vocês que essa indecisão do próprio Rabiot, por aspas, porque a indecisão é da mãe dele, tem nome: propostas de Liverpool, Madrid e Milan. Fecha parênteses falando do Rabiot. E o Soulé, que a gente disse que é um nome a ser sacrificado, e que agrada o Thiago Motta, continua no mercado, né? Não é porque agrada o Motta que vai ficar.
Inclusive o tema do vídeo é algo que agrada o Mota, não quer dizer que vai vir, mas a gente vai falar o porquê. O Soler, mercado dele, a Juventus não vai vender por menos de 40 milhões. Então, se tiver um interessado, é 40 pilas, o que eu acho muito justo, né? A gente não pode liberar um jovem talento a preço de banana, visto que com a gente todo mundo coloca o valor lá em cima. A Juventus conta, sim, com uma possível venda do Soler, não descarta a provável e iminente saída do Chiesa, porque ela tem os seus dois objetivos de mercado. Vale sempre reforçar: Koopmeiners e Calafiori. Ah, mas os dois nomes parecem tão difíceis, o Koopmeiners é muito caro, o Calafiori valorizou. É verdade, mas continuam sendo os dois objetivos de mercado. Por isso que vocês têm que olhar também as eminentes saídas, tanto do Chiesa como provavelmente do Soler. E como eu disse num vídeo recente, existe o interesse, aliás, mais que o interesse, houve uma sondagem da Premier League pelo Gatti, e se os caras, o Newcastle, chegar e pagar 30 milhões no Gatti, ele vai embora. Se ele quiser ir, evidentemente. E aí fica mais fácil trazer o Calafiori. Enfim, é tudo indefinido, mas a gente passa as movimentações, né? E o que pode estar acontecendo, né? Então, por isso que eu não gosto de falar muito de mercado, eu peço para tomar muito cuidado com o que sai por aí. Olha quantos nomes já saíram, alguns eu falei, outros eu evitei falar, todo mundo viu em Twitter, em perfis de Instagram, porque são especulações, muitas delas feitas pelos próprios empresários. Então, se a gente for levar em consideração tudo que é... Aliás, tem até uma página que eu vi aí, eu estava outro dia baixando um canal do YouTube e apareceu um canal de torcedores do Palmeiras, um abraço para os palmeirenses que seguem o canal, e ele colocou, ele não tem culpa, tá? O rapaz que fez isso no canal não tem culpa. Por isso que eu falo, às vezes a pessoa vai naquilo que vê. Colocou lá que tinha a Juventus feito que tinha uma proposta oficial na mesa do Palmeiras pelo Richard Rios de 20 milhões. Eu conversei com o rapaz e falei, olha, até onde eu sei, isso aí não existe, a não ser que seja um negócio a 7 chaves e eu não estou sabendo, mas não me parece o caso. Todo mundo sabe abertamente do Koopmeiners e do Calafiori, por que vão esconder o Richard Rios? E outra, questão de números que não iam bater. Se a Juventus está tentando juntar mais uns 20 milhões para trazer o Calafiori, vai gastar no Richard Rios, que não é a prioridade de mercado, sendo que o Douglas Luiz está vindo para a mesma posição. Então você veja, isso saiu numa rádio na Colômbia, falando em Colômbia Bianconera, né? Vejam como vai longe as especulações, né? Eu falei, olha, eu desconheço totalmente que a Juventus tenha feito uma proposta oficial para o Palmeiras por Richard Rios. Enfim, então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. O Rosen, né? Rosen é um jogador que de maneira clara a Juventus põe no mercado, mas o valor é de 30 milhões, né? 30 a 35 milhões. Menos que 30 milhões, ele não sai da Juventus, mas está sim no mercado o Rosen. É mais uma tentativa de venda, porque a Juventus quer, sim, como eu disse, tanto o Calafiori como o Koopmeiners, no caso principalmente do Koop, inserir um jogador, né, que a Atalanta queria, o Moise Kean, né, o Gasperini queria o Moise Kean, mas a Fiorentina deu o chapéu. Vamos ver como é que vai ser de se desenrolar, né? Só eu falo desses dois nomes porque muita gente acha que o negócio parou ou a Juventus desistiu. Não, não desistiu. Vamos esperar. E por que eu coloquei o Retegui, o ítalo-argentino, né? Para quem não sabe, o Camoronesi era ítalo-argentino, né? O Trezeguet, ítalo não, é argentino-francês, enfim. Zidane argelino, Platini ítalo-italiano, enfim. E o Retegui, ele que foi um dos destaques da Itália no último jogo, até falei, né? É um nome que o Thiago Motta, mais ou menos como aconteceu com o Douglas Luiz, quando surgiu o interesse da Juventus de negociar com o Aston Villa, de pôr para lá o McKennie, que acabou não indo,
mas o Willian Júnior, o Mota, ao saber disso, falou, opa, se der certo, se vocês conseguirem realmente trazer o Douglas Luiz, me interessa. E é mais ou menos nessa pegada que o Mota vê com muito bons olhos o Retegui como um possível substituto do Milik ou do próprio Moise Kean. Né? Vai ter que ter um reserva para o Vlahovic. E o Moise Kean já foi. E esse nome poderia ser o Retegui? Poderia, sim. Não existe uma negociação, mas existe o bom grado do Thiago Motta nesse cara, do mesmo jeito que o Thiago Motta viu com bom grado o Douglas Luiz. Então, pode nascer uma negociação pelo Retegui. Não tem, mas pode nascer. Por dois motivos. Agrada o Motta e porque, sim, precisa de um substituto para o Moise Kean que saiu. E principalmente se o Milik também sair. Ou seja, vai ter que vir um atacante. E se o Motta gosta do Retegui, as coisas podem encaminhar para esse lado. E aí eu deixo a pergunta para vocês, meus amigos. Mais uma vez, obrigado a todos que comentam. É importante comentar no canal, ajuda a crescer, né? Interagir. Eu deixo a pergunta se vocês acham uma boa como reserva do Vlahovic o Retegui, que pelo Thiago Motta ele estaria chegando na Juventus depois da Euro, hein? Bater na madeira para fazer exames médicos, se depender do Motta. E se depender de você, caro tifoso da Juventus, o Retegui seria uma boa para compor elenco? Eu vou dar minha opinião. Melhor que o Moise Kean, ele é. Pelo menos nesse momento. Então, quem sabe? Por que não? Eu traria. Eu falei no início do vídeo que era uma data histórica. No dia 28 de junho de 2012, pelas semifinais da Eurocopa, a Itália batia a Germânia, mais conhecida como Alemanha, por 2-1, né? Num jogo onde Mário Balotelli, eu não vou tirar a blusa aqui, o horário não permite, né? Fez aquela. Eu que também sou Mário, mas não sou Balotelli. E numa partida que o Marquisio jogou demais, Balotelli jogou demais, e a Itália bateu por 2-1 a Alemanha. Eu estava lá em Salerno, numa noite eufórica. Meu Deus do céu, que noite! Parecia final de Copa do Mundo, e a Itália eliminava a Alemanha, e ia para a final. E a final a gente vai pular, porque foi um baile espanhol. Mas é isso. Dá um like no vídeo, no Finestra, sempre força fino alla fine, e a gente volta amanhã. Amanhã tem Itália, estaremos num vídeo externo, né? Espero que sorrindo, né? De qualquer forma, amanhã nos vemos. Boa sexta-feira a todos, fino alla fine, forza Juve, like no Finestra e o Retegui. É bom ou não é? Interrogação.